costumo anotar os assuntos que vou falar aqui no Angels Channel no celular. E eu montei um grupo, né? Eu chamo uma pessoa pro grupo, depois eu expulso ela. Aí eu fico só eu dentro do grupo. E aí lá eu fico escrevendo as coisas. Talvez, acho que todo mundo sabe fazer isso, né? Então vou dar uma dica para vocês. Vocês entram no WhatsApp, né? Cria um grupo, e para criar o grupo você tem que convidar uma pessoa. Então convide um parente seu, um amigo, e assim que você criou o grupo, você expulsa ele, porque você não vai querer compartilhar as informações com essa outra pessoa. Então aí ela se torna um lugar onde você pode fazer as suas anotações no grupo, no celular. Então eu anoto todas elas. E tem um assunto que desde o início de hoje, nessa temporada nova, né, de abril de 2024, eu estou gravando alguns vídeos, então eu quero falar. Só que eu não encontrei aqui, mas eu me recordo bem do assunto, né? É sobre parcerias, né? Pode ser relacionamentos, no trabalho e tudo mais. E eu estava pensando, o meu aniversário foi em março, dia 10, e aí no decorrer do mês, março para mim sempre é um mês um pouco complicado, né? Talvez pelo motivo do meu nascimento, não ter sido um nascimento assim tão interessante, né? E por eu ter sido filho adotivo e tudo mais, então talvez esses refletem ainda hoje, muito menos, né? Mas sempre causam um pouco de ansiedade, não, né? Mas sempre é um mês um pouco diferente, né? Então, nesses dias aí eu acabei pensando sobre parcerias, o porquê que existe parceria, né? Justamente por que tem, às vezes vocês não se perguntam, né? Por que o mundo é mundo, né? Por que o verde é verde? Porque a gente fica com reflexões nossas, né? Eu gostaria muito que fosse colocado nos comentários algumas reflexões, por mais doidas que sejam, né? Para poder encontrar algum tipo de fundamento ou não, né? Sobre o que possa existir certas coisas. E esse tipo de assunto, que o enunciado seria mais ou menos assim, né? O átomo, né? A troca de elétrons quando há um tipo de conexão. E vocês sabem, né? Que se a gente for fazer um tipo de zoom, né, no mundo, a gente conseguiria ver, por exemplo, que os átomos, eles eles não são juntos, né? Existe um espaço entre eles. Então, por mais que a gente veja que a pele nossa, ou a roupa até que dá, né? Se você dá uma esticada bem grande, você vê que tem sempre os furinhos que são entrelaçados. E essa combinação, por exemplo, onde que eu quero chegar? Que, por exemplo, quando um elétron ele vai se formar com uma outra molécula, um outro elétron para se formar uma molécula, ele tem que ter uma parceria entre eles. Não adianta eu tentar juntar o óleo com a água, que não se mistura. No elétron a mesma coisa, não dá para fundir, colocar perto para formar uma molécula se eles não se combinam. E como que eles se combinam? Com troca. Eu dou algo e recebo algo. E aí há a junção. Então, no átomo, né, ele é formado por nêutrons, por prótons e pelos elétrons. Os elétrons, eles ficam orbitando. Então tem aquela sequência de elétrons que é 1, 2, 4, 8, 16. Eu acho que pode chegar até 32. Deve ter mais hoje, né? Eu lembro que na minha época que eu estudei, eu ia até o spin, né? Que
através do spin, é possível fazer a, uma transferência, né? Seria possível, né? A gente fazer, entrar num lugar e sair no outro, como se fosse um buraco de minhoca. Porque o spin, ele pega uma distância e ele fica refletindo. E ele fica mudando. Então ele fica lá e cá ao mesmo tempo. Mas na verdade não é ao mesmo tempo, porque ele é tão rápido que ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Pois bem, hoje em dia deve estar muito mais avançado, tem o bolso de Higgs lá, e aceleração de partículas e tudo mais. Pois bem, voltando ao nosso exemplo grotesco aqui, né? Então há uma troca. Então, os elétrons, tem os prótons e os nêutrons que ficam no centro, e os elétrons ficam orbitando. E quando ele vai se conectar com outro elétron, para isso se formar uma molécula, eu deveria ter estudado um pouquinho para explicar para vocês. Né? Por exemplo, o H2O, né? Que é duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Lembra que o oxigênio acho que é 16, aí seria 1, 2, 4. Pois bem, a molécula do oxigênio, ele consegue lançar um elétron, ele empresta um elétron para o hidrogênio, e o hidrogênio manda um elétron para ele de volta, então eles ficam trocando, ficam orbitando entre eles, né? Então acho que fica, um entra, o outro sai. Aí ficam algo do tipo assim. E aí tem o outro elétron, que o oxigênio ele também é capaz de fazer isso daí, porque o número atômico dele permite que ele ceda dois elétrons. Então ele cede o elétron para o outro. E aí o hidrogênio se junta também. E juntamente com isso, eles todos orbitando em si, forma-se a água. E tem também uma diferença, né? Que a água é um dos elementos mais difíceis de se deixar de ser água, né? Você conseguir isolar o hidrogênio do oxigênio. Eu acho que tem experiências que fazem isso na escola, né? Pois bem, o princípio aqui desse enunciado é justamente o quê? O princípio da natureza é o quê? É ceder para ganhar. Percebe? E nas parcerias, ela é mais ou menos assim. Não há como dizer que não existe interesse. Né? O interesse, ele é justamente em receber de volta aquilo que deu. Não é possível você dar um elétron e receber dois elétrons que vai ficar perdido, um vai se... Tem um exemplo, uma historinha aqui, né, que dizem que na vida tem certas pessoas que é um jarro d'água e as outras são um copinho. E qual que é o problema disso? São pessoas que se doam demais. Então, a pessoa tem um jarro de água para doar. Então, ele vê um copo, já joga toda, já se doa completamente. E ele desperdiça. Né? Porque, mais que ele jogue tudo, né, ele é uma jarra de água. Aí, o que ele vai receber? Um copo de água. Quando recebe, né? E aquilo é pouco. Por quê? Porque ele doou muito e não recebeu nada. Então, isso volta ao mesmo princípio, né? Dos átomos e tudo mais lá. Os relacionamentos, eles devem ser sob medida, sob uma gangorra. Porque uma hora vai fazer falta. Uma hora vai doer. E para aumentar, não sei, aí se os dois evoluindo, né? De número atômico, aí os dois podem doar mais e receber mais. Mas é um princípio básico. Se você vai no trabalho, você doa o seu tempo, você doa sua expertise, né? seu know-how, seu conhecimento, seu tempo, e a empresa te dá dinheiro.
em troca. Ela pega aquilo que você fez, vende para outro e troca. É tudo uma troca. Se isso começa a ficar desarmônico, aí há uma quebra. O empregado vai embora, a empresa despede o empregado vai procurar uma outra empresa, a empresa vai procurar outro empregado. E os relacionamentos também. Uma pessoa deixa de namorar, deixa de casar, etc e tal. E aí a pessoa vai em busca de uma outra pessoa. Então esse princípio da natureza, ele é bastante interessante. Eu espero que realmente para mim foi muito interessante. Eu acho fantástico. Eu passei a compreender de uma perspectiva diferente a importância de que a conexão ela é forte quando há as trocas. Ela somente vai ocorrer quando for as trocas. E essas trocas têm que serem iguais. Gratidão, gratidão, gratidão.